Marco, muito boa tarde. O meu, desde já, muito obrigado. És uma pessoa muito querida para mim, porque a primeira vez que eu fui a Zigurate, eh, foi-me apresentado alguém que se chamava Marcos, que era o diretor, um dos diretores, alguém técnico mais especializado, que nos podia oferecer algumas informações, alguns conhecimentos de algumas questões que eu lá atrás sempre olhei como algo como fundamental. Aos poucos fui falando contigo nas nossas ACs, fiz uma visita, tentei perceber quem era o Marcos de uma forma mais profunda e percebi claramente que tu realmente tens um conhecimento muito diferenciado. Ou seja, não é só um pesquisador que olha para o céu, alguém que com sabedoria consegue entender desde o ponto de vista da espiritualidade, da tecnologia, do comportamento, consegue trazer sempre uma mensagem muito positiva. Então, e essa foi um critério muito interessante e muito importante para o Clube dos Pensadores, aqui no meu canal, escolher-te a ti, se pode assim dizer, como uma pessoa extremamente válida para a nossa temática de hoje. Nossa temática de hoje que tem uma abordagem, já se percebeu que é relacionada com a astronomia, com os astros, e que tu, sem dúvida, és a pessoa indicada para falar sobre isto. E ao mesmo tempo eu queria que isto fosse uma conversa pedagógica, didática, onde tu possas nos explicar, realmente trazer a tua experiência, como é que tu trabalhas, como é que tu vês hoje o teu dia-a-dia, como é que é o teu dia-a-dia, e há uma coisa que, a meu ver, será importante que as pessoas percebam. Ou seja, estamos numa fase de expansão, onde o conhecimento é muito importante para a expansão do próprio conhecimento, e queria perceber, depois, com certeza lá à frente vamos falar sobre isso, queria perceber realmente como é que tu pensas, como é que no futuro as tuas funções, em que funções é que tu vais estar no futuro, como é que o CTZ se pode dizer que vai expandir no mundo, levando a mensagem daquilo. Então, Marcos, muito bem-vindo ao Clube dos Pensadores. A minha primeira pergunta, vou dar os primeiros momentos para tu falares um pouquinho quem tu és, como é que tu chegaste a Dáquila e quais é que são as tuas expectativas no sentido de hoje, neste contexto, quais é que são os verdadeiros conhecimentos que tu tens e nos podes trazer para que a humanidade tenha realmente uma percepção de qualidade de vida, de algo que seja diferenciado e que sei que tu tens muito conhecimento para nos trazer. Portanto, dou-te a palavra desde já, Marco. Então, muito obrigado. É uma honra estar aqui. Nossa, Clube dos Pensadores. É um nome de peso, importante. Um salve aí para a galera que está assistindo. Aqui, Marcos Vinícius Rigo. Tenho 62 anos. Resido atualmente na cidade de Zigurates, junto à sede mundial de Dáquila Pesquisas, aqui na cidade de Corguinho, Mato Grosso do Sul, tá? Então, cidade de Zigurates dentro da cidade de Corguinho. Corguinho. Isso, mas é porque a gente tem uma ambição que não demorará muito para emanciparmos aqui o nosso território, né, de Zigurates e Havolum, que é o complexo de Dáquila Pesquisa, são dois núcleos aqui, Zigurates, de onde eu falo agora, do antigo Centro Tecnológico Zigurates, e agora em fase de expansão, devido à ampliação das nossas pesquisas para CICTEC, Centro de Inovação, Ciência e Tecnologia. Então, nessa fase agora de expansão, a gente está fazendo inúmeras mudanças, com aquisição de novos equipamentos, ampliação de espaço físico, vai ampliar a equipe também, para a gente aprofundar as pesquisas, das quais eu, no meu caso, né, falando de mim, como você comentou, essa pesquisa começou nos idos de 1973. Quando eu nasci, olha só. 51 anos. Então, eu sou de 1962, eu nasci em 1962, e aos 13 anos a gente
teve uma experiência, a gente, que eu falo, não foi só comigo, minha irmã também, tivemos uma experiência que, na parte que eu estudava antigamente, que era a parte da ufologia, o que é conhecido como contato imediato de terceiro grau, onde um objeto gigante estava pausado, parado, flutuando em cima da nossa casa, algo em torno de 300, 400 metros de altura, onde o objeto tinha o tamanho aproximado de um estádio de futebol. Então, aquilo me chocou, aquilo me... principalmente porque o objeto em questão, a textura dele parecia que ele era feito de veludo, que ele tinha cobertura de tecido. E mais adiante, aqui em Dáquila, aprofundando as pesquisas nessa área, a gente foi entender o que era nave bioplasmática, né? Então, aí tivemos a oportunidade de ter um novo encontro com um objeto similar que tinha essa mesma formação, esse mesmo aspecto de algo que não é metálico, é físico, mas que não é da forma como Hollywood apresenta. Outra Né? densidade. Não é na forma como Hollywood apresenta. E isso deixa você muito, muito para quem tem um pouquinho de discernimento, deixa você muito impactado. E aí, a partir daquele momento, nunca mais parei de observar o céu e pesquisar o fenômeno. Então, de 1973 até o ano de 2004, quando a gente entrou para o quadro de Dáquila, que naquele ano se chamava ainda Projeto Portal, a gente estudava, fazia pesquisa ufológica. Tá? E a região nossa aqui, ela é intensa, a atividade, vamos dizer assim, a atividade ufológica, ou a fenomenologia dita ufológica, é muito intensa aqui na região. Hoje a gente sabe um dos motivos dessa intensidade, dessas anomalias, desses eventos, né, é por conta de uma condição energética especial do planeta, aqui na nossa região, que é denominada anomalia magnética do Atlântico Sul. E a anomalia referida, nós estamos no exato vórtice dessa anomalia, no epicentro. Ela ela tem um formato relativamente circular, mas é algo muito extenso, tem mais de 3 milhões de quilômetros, e ela gira. Ela é um campo magnético do nosso planeta que tem uma intensidade diferenciada, é uma espécie de uma abertura, ele é fraco, e ele promove que a energia gire numa forma espiral e que faça uma espécie de vórtice que começa lá no espaço, a mais ou menos 700 quilômetros de altitude, e aí vem descendo até esta localidade de onde eu falo, né, que foi batizada, né, ganhou o nome de Cidade Zigurates, onde, de fato, está sendo construída uma cidade diferente, uma cidade inovadora, uma cidade com uma arquitetura diferenciada, onde a grande maioria das casas são redondas, e aquelas que não são, tem pelo menos o telhado da casa todo abobadado, em forma de arco, né? Então, isso é um facilitador para essa circulação dessa energia. Casa arredondada, casa com telhado abaulado, ela promove a melhor circulação dessa energia, que já é, por natureza, espiral. Isso, inclusive, remete a gente a muito da arquitetura do passado, dos antigos, que utilizaram populações da antiguidade, utilizaram muito esse formato, né? Tanto esse formato circular e também o formato piramidal, que é onde está o epicentro dessa anomalia. Nós temos um grande monumento escalonado, uma pirâmide em degraus, né?
onde a gente é conhecido de muito tempo, não é exclusividade nossa, que esse tipo de arquitetura favorece a circulação de energia ou promove embaixo dele, dentro dele, uma energia diferenciada. E a gente descobriu, né, nas nossas pesquisas, que essa energia diferenciada do monumento piramidal, mais esse monumento estar localizado num vórtice de energia especial, no caso hoje, o mais poderoso, maior que existe no planeta, isso, o somatório dessas coisas vai produzir um efeito surpreendente no futuro. E aí, isso a gente pesquisa. E outra coisa, como a gente iniciou a questão da pesquisa ufológica, ela envolve olhar para o céu, né? Fundamentalmente olhar para o céu, o tempo inteiro olhando para o céu, em busca do fenômeno, em busca de encontrar algo diferenciado, uma luz que se movimenta, um objeto, algo que sobe, desce, algum comportamento diferenciado no céu, né? E aí você, estudando o céu, você acaba tendo que entender como que ele funciona, né? O que está em cima de nós. Tá? Então, é isso que a gente faz aqui no Centro Tecnológico, é uma coisa da qual a gente se especializou e está cada vez mais aprofundando, né? Então, a mudança do Centro Tecnológico, estamos aumentando o espaço físico, aumentando os equipamentos, para poder aprofundar ainda mais essa pesquisa, né? Do funcionamento do céu, como que o que está acima das nossas cabeças, porque percebemos, né, ao longo desses anos todos de pesquisa, que existem algumas, vou chamar de anomalias, existem algumas coisas, umas discrepâncias, existem algumas coisas que não batem com as informações que a gente recebe, que a gente estuda, né, através de todo o material que a gente tem acesso, de como seria o céu, como seriam os planetas, como seria a Via Láctea, o céu profundo, enfim, a composição desse céu, a gente percebe inúmeras coisas que não batem com a narrativa que é apresentada para nós, que a academia... Só dar-te aí um complemento para continuares. Isso. Eu tinha aqui uma pergunta porque tu começaste a respondê-la. E Tá. isso, bebes aí um pouquinho de água. E, olha, em tempos eu vi um filme, Não Olhem para o Céu. Então, naquele momento eu fiquei assim, que mensagem é esta? Hoje, tu começaste já a tentar nos dizer que realmente nós precisamos olhar para o céu. Então, ou seja, há algo que tu nos podes trazer a dizer assim, o que é que o céu tem, que alterações é para que as pessoas entendam que é necessário, de facto, saber o que é que está por cima de nós. Saber que tecnologia é esta. Perceber como é que nós nos podemos sincronizar com ela. Então, neste caso, ou seja, a tua função, precisamente, é entender as anomalias da ciência que traga a verdade. Ou seja, eu hoje olho para as pessoas muito perdidas e que têm muita dificuldade em entender a sua própria existência e se calhar muito da sua existência começa a olhar para o céu. Porque se calhar se nós olharmos para o céu começamos a compreender algumas coisas que não compreendíamos. Ou seja, é isso que eu queria que tu nos trouxesses a tua ideia sobre esta questão. O que é que está lá em cima? Como é que tu vês o universo? Então, nem vamos tão longe, né? Não vamos no espaço próximo a nós aqui. Por que olhar para o céu? Tá? Quando você começa a olhar para o céu e começa a estudar como que funciona o movimento dos corpos celestes e o que realmente você está vendo, quando você percebe que o que você está vendo é uma ilusão, que
o movimento do Sol e da Lua, a forma como você percebe esse movimento, ele é uma ilusão. E aí, se eu estou vendo, o que eu estou vendo, o nascer do Sol, o pôr do Sol, diariamente eu percebo esse movimento e eu descubro que ele é uma ilusão, eu percebo também que a realidade que é apresentada para os meus olhos, ela é diferente. Existe uma outra realidade. Cá embaixo também. E todos nós estamos imersos em uma outra realidade. E começa que a nossa visão, ela é enganada. Então, o fato de olhar para o céu e pesquisar como que é o movimento dos astros, como a gente percebe esse movimento, me faz eu entender e eu descobrir de uma forma absurdamente simples como a realidade que eu percebo é outra. Eu vou dar um exemplo. Eu olho o céu, olho para o leste de manhã cedo e vejo o sol nascer. E eu acompanho durante o dia este movimento do sol. E o que eu vejo, a impressão que eu tenho e que todos têm, é que esse movimento é um círculo, é um grande círculo, é um grande arco que o Sol, ao nascer ao leste, ele vai subindo, 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 até ele chegar no zênite, a pino, sobre a minha cabeça, e depois ele começa a descer, fazendo um grande círculo, numa espécie de abóboda, um grande arco que eu estou olhando, eu estou vendo esse arco, né? Eu estou vendo ele acontecer. Mas se eu te disser que, na prática, não é nada disso que acontece, e que o Sol passa reto sobre as nossas cabeças. E isso que a gente está vendo, essa impressão, essa ilusão de estar acontecendo esse movimento em forma de arco, é devido à forma como meus olhos percebem a luz, é devido a um grande campo magnético que envolve o nosso planeta, é devido à atmosfera que esse campo magnético mantém aprisionada em várias camadas, essas camadas curvadas, observadas pelos meus olhos, que são lentes curvadas, me dão uma sensação de um movimento curvilíneo, uma sensação, uma ilusão de que existe uma curva, mas na realidade a luz anda em linha reta, até que não seja desviada por um campo magnético muito poderoso. Tá? Isso a gente percebe no espaço, negócio de lente gravitacional, que eu não vou entrar no mérito agora, eu vou falar só do básico aqui, que é a luz se propagando na atmosfera. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo. A luz, como a gente observa, ela se propaga em linhas que são convergentes. Cônicas. Elas funcionam dessa forma assim, elas convergem para o horizonte, que estará sempre na altura dos meus olhos, não importa se eu estou no nível do mar ou no alto do Monte Everest, o horizonte estará sempre na altura dos meus olhos. Tá? E não importa a distância que eu consiga enxergar, que ela é em média 5 quilômetros, é o ponto em que a minha visão desarmada, sem telescópio ou luneta, ela consegue enxergar, porque a luz ela vai convergir num ponto que chama perspectiva e um ponto final lá que chama ponto de fuga, onde, por exemplo, eu estou vendo um avião próximo a mim, ele está 10 mil metros, eu estou vendo ele passar sobre mim, e aí ele vai inclinando, ele vai se afastando, e eu vou percebendo que vai chegar um momento que eu vou enxergar apenas um ponto. Eu não vou ver mais o avião, vou ver um ponto. E depois eu não vou ver mais nada. Tá? E este ponto, ele vai sumir no horizonte.
Só que eu imaginava que ele some no horizonte porque ele está fazendo uma grande curva, que existiria uma curvatura, por conta de que nos fizeram acreditar que o nosso mundinho é uma grande bola. E eu também tenho a impressão que é uma grande bola, porque eu observo o Sol fazer um grande giro sobre a minha cabeça, que tem 180 graus, começa em zero, no leste, lá, 0 graus de O altitude, o zénite. e vai subindo até o zênite, que é 90 graus, e depois vai descendo de novo até 0 graus para fazer a volta na bola e ir iluminar na outra parte do dia os japoneses, por exemplo, que estão no outro lado. Só que não é assim que acontece. Lamento, não é assim que acontece. O que acontece? De acordo com a altitude que os objetos estão circulando, estão se movimentando sobre mim, eu tenho a ilusão de que, por conta dessas linhas de convergência, né, eu vou ter um limite que a minha visão alcança, e a partir desse limite, a impressão que eu tenho é que o objeto mergulha, ele mergulha no horizonte. E aí ele desaparece, mas na realidade ele só se afastou de mim. Essa é uma questão interessante, é uma questão interessante, porque no momento que a anomalia dos astros, começando pela Terra convexa, trouxe a questão da planificidade das águas, começou-me a questionar a questão do próprio trajeto do Sol. Espera aí, isto é tudo direitinho. Como é que o Sol faz uma curvatura? Então, de repente, espera aí, começas a questionar-te realmente o trajeto do Sol e o efeito dele. Portanto, aí eu próprio comecei a questionar-me, até do ponto de vista, qual é que é a verdadeira design, o próprio verdadeiro mapa, qual é que é onde é que eu me posso guiar, qual é que é o mapa fidedigno para eu perceber onde é que é o norte, onde é que o Sol vem, e se ele se afasta, vai para onde. Portanto, são todo um conjunto de dúvidas que eu ia passar a uma pergunta que eu acho que é talvez uma pergunta complicada. Eu sei que é complicada e pode ser fácil para ti. Eu quero depois, antes de começar a pergunta, só ficar uma dica para as pessoas, para qualquer um que quiser comprovar a ilusão, pegue o seu celular, coloque no modo de gravação que chama time-lapse. Hoje quase todos os celulares têm isso. Coloque o seu celular no tripé e aponte para o nascente, tá? E deixa ele inclinado, coloca na opção que é para pegar o maior, grande angular, que ele pega maior... Abertura da lente. Isso, maior abertura, e deixe gravando. Faça um vídeo, tá? Depois, até a hora que o Sol desaparece, né, ele vai subir até o meio-dia, né, e tal. Aí você pega esse vídeo e depois acelere esse vídeo e experimente acompanhar com o lápis, uma régua, ou com a seta do mouse, vai acompanhando o movimento e tenta traçar uma linha, né, nesse movimento sobre o vídeo. Acelerado. E aí você vai ver que vai ter uma linha reta. E aí você vai comprovar, através do experimento bobinho, que você uma coisa tão simples, no celular, extremamente simples, que não tem curvatura no movimento nenhum, e que é uma impressão, é uma ilusão que eu tenho de que está havendo uma curvatura. Então, é a mesma coisa que um carro de Fórmula 1, diferente de um carro que anda com pouca velocidade. O carro de Fórmula 1, a visão cónica, quanto mais acelerares, mais o cone aparece, mais o ponto de fuga te aparece, mais as laterais da estrada se unem. E isso realmente é interessante. Olha, então é assim. Faça a pergunta. É a pergunta. É uma dúvida que eu tenho. Se eu puder responder. E que muitas pessoas, se calhar, vão perceber isto. Olha, existe um mapa verdadeiro atual do nosso sistema Terra neste momento? Tu tens algum mapa fidedigno? Porquê? Porquê é que eu falo desta forma?
eu fiz algumas experiências com o GPS e tentei perceber, confrontar o GPS com a questão da cidade de Zigurate. E eu, numa live que tu fizeste, chamaste-me a atenção de uma situação que é precisamente com a questão do norte magnético. Sim. E que o norte magnético não estava a bater certo com o norte geográfico. E eu comecei a confrontar a configuração dos rumos da cidade de Zigurate com o GPS em outros pontos do mapa. Então, um mapa começou a fazer-me... eu tive alguma dificuldade, porque eu tenho que andar sempre a ajustar o GPS de acordo com os rumos que estão apresentados na cidade de Zigurate. Então, isto não batia certo. Então, peraí, se eu não tiver um mapa, uma configuração dos continentes fidedigna, eu só através dos astros é que eu consigo, e conhecendo os astros, o movimento dos astros, e percebendo que o que está em cima hoje não era o que estava há milhares de anos atrás, que temos outro céu, como é que nós hoje conseguimos nos orientar de facto, sabendo que a bússola hoje aponta para o centro do sistema e o centro do sistema está a mudar. Espera aí, se está a mudar o centro do sistema, onde é que está o centro? Onde é que vai ser o centro? Então, é todo um conjunto de coisas que parte da minha pergunta base, que é, onde é que existe um mapa verdadeiro? Ou seja, nós já temos um mapa que dá que ele apresentou. Esse mapa, em outras circunstâncias, eu consigo ver algumas coincidências com o mapa da ONU e com algumas informações que eu vejo, e esses dois mapas não batem nem de longe nem de perto com o que existe hoje atualmente. O que é que tu nos podes dizer sobre isso, Marcos? Bom, duas coisas. Sempre existiu o norte magnético e o norte geográfico. Tá? O norte geográfico é uma convenção que foi estabelecida a partir da cidade de Greenwich, onde foram determinados os fusos horários, e é uma norma, uma normatização, é uma regra que para delimitar a estrutura daquilo que a gente conhece como planeta Terra. Uhum. E um sistema de coordenadas que envolve paralelos e meridianos, onde é utilizado esse sistema para você navegar. Tá? Muito bem. Para você identificar pontos, endereços na superfície desse território. Esse é o geográfico. Mas ele utiliza também como referência o magnético, que é a indicação para onde aponta a bússola. Porém, essa indicação, ela não é fixa, ela muda ao longo do tempo, porque os campos magnéticos, eles trabalham. Nosso planeta Terra, ele tem o campo de proteção, que é a nossa magnetosfera, ele é criado, ele é gerado a partir da movimentação que existe abaixo de nossos pés, na crosta, né? Aí é uma controvérsia, não vou entrar nesse âmbito. Sim. Aí, de como a ciência explica, né? Nós explicamos, no caso, que não existe a bola, mas existe algo que está embaixo dos nossos pés, que é esse material fluido, aquecido, a rocha derretida, que produz uma energia elétrica gigantesca, e essa energia elétrica gera um campo magnético, tá? Que, por sua vez, está acima dessa crosta. E o que está abaixo dos nossos pés é dinâmico, não está parado, está sempre se mexendo, igual as correntes do mar, correntes do oceano,
está se movimentando. E essa movimentação faz oscilar o campo magnético que está acima da crosta. Tá? Isso é uma parte do que a gente sabe. Existem algumas incoerências, mas é um consenso entre a ciência tradicional e um pouco do que a gente pesquisa. Então, eu ando numa linha muito complicada, né? Porque algumas coisas a gente já sabe que são diferentes do que a ciência fala, e outras coisas ainda a gente está em dúvida e pesquisando, né? De como é. Então, a partir das pesquisas que a gente começou no ano de 2010, 2011, onde culminou com o documentário da Terra Convexa, onde a gente descobriu que o oceano está nivelado, então não existe a bola, não existe o planetinha Terra, a gente descobriu, então, que o relevo, a forma como está distribuído esse relevo, a disposição dos continentes, não é exatamente igual como é apresentado nos mapas. Existe, inclusive, já institutos de pesquisa que falam que o tamanho real, por exemplo, do continente americano, Estados Unidos, por exemplo, não é da forma como é apresentado no mapa. Já tem gente comentando isso, tá? Mas nós, por exemplo, chegamos a essa conclusão observando o movimento durante os 7 anos que foi feito o documentário. A gente mapeou o movimento do Sol em vários lugares do planeta. Aí o que acontece? Se você estivesse numa bola, esse movimento do Sol, ele deveria ser, como é que eu vou dizer? Ele teria que ser mais ou menos regular. Se eu estiver, por exemplo, no paralelo 20 norte e no paralelo 20 sul, se eu estiver observando o movimento desse céu, desse Sol, ele deveria ser proporcional, igual, né, ao movimento no outro extremo. Uhum. E, na realidade, esse movimento não acontece assim. Então, o que acontece? A geografia, da forma como foi apresentado para nós, a cartografia, ela tem discrepâncias, ela não é exatamente da forma como foi apresentada. Porém, para chegar num mapa correto, um mapa preciso, que nós não temos esse mapa ainda, tá? Nós temos algo aproximado, nós temos uma concepção artística que, para quem vier a olhar o documentário, estão todos convidados a procurar no YouTube. O documentário chama assim, Terra Convexa, o documentário. Tem que digitar exatamente assim, senão o YouTube não te entrega. É bem interessante isso, né? O documentário que tem milhões de visualizações e o algoritmo magicamente não entrega. Quando teria que ser o contrário, né? Quando o negócio tem muita visualização, a regra, né, que eles apresentam para nós é que ele deveria ser apresentado para todos e de uma forma cada vez mais intensa, mas não é isso que acontece. Cada vez tem mais visualização, são milhões e milhões e milhões de visualizações em 13 idiomas, e o YouTube esconde isso das pessoas. Mas, enfim, vão conhecer o documentário Terra Convexa, e aí, então, por conta dessas medições que a gente fez, e que percebeu que a disposição dos continentes não está exatamente igual como mostra nos mapas, que a gente descobriu que precisaria mudar tudo aqui da nossa estrutura. E aí, nesse momento, estamos atravessando uma segunda fase, onde mudamos até o nome, né, de Centro Tecnológico Zigurates para Centro CICTEC, Centro de Inovação, Ciência e Tecnologia, para ampliar de modo a ter mais equipamentos, uma estrutura mais precisa, para ampliar essa pesquisa de modo a chegar realmente no mapa que você busca. Então, deixa-me, como vocês costumam dizer... O mapa que você quer, eu ainda não posso te entregar. Tá? Por exemplo,
Para chegar no mapa ideal, mapa correto, eu precisaria de um satélite. Então, neste momento, estamos trabalhando, estamos pesquisando para fazer um lançamento, já estamos trabalhando nesse sentido, para que Dáquila, junto a um departamento que está sendo criado no Cictec, que é a Agência Espacial Brasileira, Dáquila, pretende fazer uma agência espacial privada brasileira, para que nós tenhamos condições, então, de produzir um equipamento, um satélite diferenciado, que vai levar câmeras que não vão ser afetadas por esse efeito lente que tende a curvar os objetos. Tá? Então, deixa-me pôr aqui o gancho, porque já está a responder. E aí, então, apresentar o mapa definitivo. Para quem quiser ter uma ideia do mapa, vai observar, vai ver como ele é, no nosso documentário Terra Convexa. Sim. Mas para o mapa definitivo, nós vamos ter que trabalhar, e já estamos trabalhando, o segundo documentário, que é o Anomalia dos Astros, onde ele vai lançar as bases para nós chegar no mapa definitivo. Então, deixa-me pôr aqui a continuação, porque já estás a dar resposta a outra pergunta que eu tinha. Qual é que é o futuro? O que é que podemos esperar dessa futura agência? Então, a futura agência, ela vai trabalhar em parceria, como Dáquila trabalha, por exemplo, para quem não sabe, em breve estaremos utilizando um veículo voador, que é denominado carinhosamente de carro voador, né? Então, é um veículo que Dáquila está trabalhando em pesquisa, em parceria, junto com uma empresa do Ceará, se chama Vertical Connect. Procurem lá, pode olhar no Instagram, lá, @verticalconnect, e vocês vão ter uma ideia do que é o veículo. Então, é um drone, um grande drone, que é chamado, é uma categoria de novos veículos voadores que são chamados eVTOL. São veículos de voo vertical. Sim. Tá? Então, sobe na vertical e desloca. Não é um helicóptero, tá? Ele voa de forma autônoma, então simplesmente você embarca, os 4 passageiros embarcam nele, não tem piloto e você simplesmente aprecia. Ele pode ter piloto, né? Mas via de regra ele não tem piloto porque ele voa com um programa de voo já pré-programado para ir de um ponto A ao ponto B. Então, essa, né, é uma das modalidades de desenvolvimento de pesquisa que, nessa agência espacial, ela tem que contar, então, com a possibilidade de ter um veículo lançador próprio ou de terceiros, ou de um parceiro. Então, um veículo lançador, que eu chamo um foguete, para que carregue dentro dele um equipamento especial, que é um satélite, né, conhecido como satélite, que vai ganhar uma altitude tamanha, onde este satélite ele vai fazer testes de como funciona efetivamente, ou como é efetivamente esse espaço que está acima de nós. E como que é essa ilusão que eu percebo daqui de baixo. Então, um outro ângulo de visão dessa ilusão que eu percebo aqui abaixo, e como eu vou perceber lá de cima, e equipamentos especiais que possam observar a real natureza que está aqui na superfície de uma forma que não seja afetada por essa ilusão. Uma vez que eu consiga isso, eu vou poder apresentar um novo relevo, uma visão diferente, não distorcida, do que é a nossa superfície. E aí, então, chegar num mapa mais apurado, um mapa preciso, não um mapa alterado, né? Como a gente vê nas imagens da bola, onde eu vejo no Google Earth Pro,
quem quiser agora entrar lá e vai né, e pesquisa, né, aquelas imagens que estão lançadas lá na bola, né, elas são produzidas por computador através de tiras de imagens, né, que o satélite vai passando lá em cima e vai tirando fotos da superfície e depois acomoda essas fotos numa superfície curvada. Mas não é assim que a imagem é coletada. A imagem é coletada de uma superfície contínua, que tem um relevo, mas é uma superfície contínua. E do ponto de vista da expansão, esta agência, como é que ela se vai expandir? De Ziggurat para o mundo, como é que vai decorrer? O que a gente imagina, a gente já tem uma área específica designada para isso, e ela vai ocorrer através de parcerias com outros centros tecnológicos que já estão em contato conosco. Um deles é o pessoal lá dos Emirados Árabes, onde recentemente a gente firmou parceria para intercâmbio tecnológico. Para quem não sabe, hoje, os Emirados, eles estão quase empatadinhos com a Índia na corrida espacial. Então, a única diferença dos Emirados para a Índia é que os Emirados ainda não têm um lançador próprio. Uhum. Mas eles estão bastante avançados e logo, logo eles vão ter. E essa parceria, ela visa, né, um intercâmbio de informações para que, no futuro próximo, a gente possa se valer desse lançador para carregar o nosso satélite devidamente adaptado, né, para mostrar a imagem sem distorção, a imagem da realidade, né? E aí, automaticamente, um novo mapa, né? Novos mapas de como está distribuído essas massas de terra em cima dessa bola hipotética que a gente vê ela, inclusive, do espaço. O pessoal brinca, eu estou vendo não sei o que e tal, passa régua, pede para botar régua na frente da tela e tal. Na realidade, essa distorção, essa ilusão da visão, ela faz com que a gente tenha realmente a impressão de que é uma bola. Mas é uma ilusão, é uma impressão. E diz-me uma coisa. Bola, lua não é uma bola. Sim. Tá? Uma dica, inclusive. Por quê? Porque que os objetos materiais, né, os planetas, tal, eles são esferas. E por que objetos menores, como asteroides, cometas, por exemplo, eles são irregulares? Qual é o comum entre eles? Por que quando eu observo no telescópio um asteroide ou um cometa, por exemplo, a longa distância, ela é uma rocha disforme. Ela não tem a forma. O que difere? Qual que é a grande diferença entre eles? É que esses objetos físicos maiores que eu observo, que são denominados planetas ou estrelas, eles têm um grande campo magnético e eles têm atmosfera, via de regra, a maioria. Tá? Já um cometa, por exemplo, cometa quando está distante, ele é disforme. É uma rocha, do que a gente sabe, repleta de gelo, detritos, gelo e rochas, tá? E que, ao chegar próximo de uma estrela, de um corpo que emita, né, gere calor na superfície desse magnetismo. Desse objeto, desse cometa, por exemplo, ele começa a sublimar, esse calor ele começa a fazer com que esse objeto ele crie uma atmosfera provisória. E aí, quando ele cria essa atmosfera, você olha no telescópio, você vê uma esfera, você vê uma bola. Então é o campo magnético. Com uma cauda. Com uma cauda. Ele não tem a forma redonda, mas quando ele chega perto, certo, né, de algo que modifica a estrutura dele, faz com que ele tenha uma atmosfera, faz com que mude essa estrutura dele, eu começo a vê-lo
numa forma esférica. A diferença é que é uma esfera com uma cauda. Tá? Agora, se eu olho uma lua de Júpiter, uma pequena lua de Júpiter, por exemplo, eu vou ver, é um asteroide, é uma rocha irregular. Qual a diferença? Ele tem um campo magnético muito fraco e não tem atmosfera. E aí é uma rocha irregular. Tá? Então, essa é uma grande diferença. Por que os corpos pequenos são todos rochas irregulares e, a partir de um determinado tamanho, de determinadas características, eu começo a observar todos como esferas? Por que não tem um planeta grande como Marte, ou como Júpiter, ou como que seria não seja irregular? Por que não tem? Porque todos têm atmosfera. Aí é um segredinho. Aí começa uma das questões aí que tem que ser. Aí você tem que olhar com outro olhar, uma outra visão, com uma outra lente, uma outra câmera, uma adaptação que permita não ser afetado por essa distorção. Por quê? Você pode também fazer um experimento. Você pega no colégio, no primário, no ginásio, fazia isso. Você pega um ímã e você põe em cima numa caixa, ou põe embaixo de uma caixa de sapato, ou em cima de uma folha de papel, e polvilha pó de ferro e movimenta esse ímã, e você vai ver que vai ser desenhado o campo magnético daquele ímã, e o pó vai se arranjar em linhas circulares. Vai fazer um círculo em volta desse ímã. E são as linhas de campo magnético. E elas são obrigatoriamente curvas. Então isso explica porque é que o tórax humano também é circular. Exatamente. Porque o campo magnético ele sempre faz arco. Ele é curvado. Tá? Um outro exemplo que foi o nosso, inclusive, uma dica, agora vai sair a revista Dáquila, agora, tem o nosso site lá, www.revistadaquila.com.br, a edição agora desse mês, vai sair uma matéria sobre a Terra convexa, onde a gente fala, né, esses fundamentos, a gente, no texto, né, fala sobre esses fundamentos que definem, né, como que essas ilusões acontecem, como essa visão distorcida da realidade acontece. Então é preciso ter noções de alquimia, se pode assim dizer, para entender a formação do tórax, da magnetosfera de cada planeta, de cada estrela errante, se pode assim dizer, e o porquê de que esse campo magnético atrai ou repela mediante a sua fortaleza, se pode assim dizer. Senão... Tem outro ponto importante. Quanto à questão dos campos magnéticos, isso está voltado ao que a ciência define como gravidade. Porém, nas pesquisas de Dáquila, a gente percebeu que há algo errado com a gravidade. Por quê? A academia resolveu colocar para nós que é uma lei, é chamado lei da gravidade. Porém, não pode ser chamado de lei de gravidade, de lei, algo que não está ainda estabelecido todos os parâmetros, ou seja, você não sabe do que ela é feita e de onde ela vem. Ninguém comprovou. Então, não pode ser chamado de lei algo que você só consegue determinar os efeitos. Você não sabe determinar a fonte, a causa. Não tem como. E aí, todo o movimento do universo, do céu, das estrelas, dos planetas, é atribuído à gravidade. Porém, em Dáquila, a gente está chegando à conclusão, e a gente batizou, né, vamos dizer assim, a gravidade com outro nome. Nós chamamos de MDPL. São 4 componentes
do que seria a gravidade de verdade, do que ela é feita, né? Fundamentalmente do magnetismo, da densidade, da pressão e da luz. Esses seriam os componentes de como eu deveria estudar, de fato, o espaço, o movimento dos astros, dos planetas, do tempo, né, em relação a esses fundamentos, não mais a gravidade, com uma força mágica que ainda não se consegue explicar de onde ela vem, do que ela é feita, para um outro fundamento que vem a ser a união desses 4 elementos, que é o MDPL. Então significa que esses 4 fundamentos traduzem num padrão, em ciclo. Se chamaria gravidade. Sim. E nesta ordem de ideias, percebemos que existem padrões, que existem fundamentos que determinam os padrões e que quando nós entendemos esses padrões no universo, né, nós vamos entender o universo. Vamos entender o universo. Teoricamente, não é? Teoricamente. Olha, nós tínhamos um pouquinho na conversa da pergunta, mas estamos sempre dentro dela, porque tudo faz parte do universo. E sabemos que o Dubai vai ser um ponto interessante para a expansão, mas, ou seja, quais é que são os serviços no futuro que Dáquilo vai prestar à população? Eu vejo aqui 2 questões importantes, os serviços e onde é que eles vão estar alicerçados. Vejo também aqui a questão do Ecodáquila, a expansão do Ecodáquila como uma expansão para que a futura agência se expanda também nos Estados brasileiros e noutros locais onde o Ecodáquila se vai estar. Portanto, existem aqui várias coisas para além do Dubai, uma expansão pelo mundo. Em termos de serviços, quando digo serviços, estou a falar eu em termos falei isto contigo, perceber o clima, a temperatura, dados importantes para estudar a tal magnetosfera. Bom, um dos motivos também pelo qual a gente estuda, tem o Centro Tecnológico aqui e estuda esta nova realidade, as diferenças entre a realidade que foi colocada para nós e essa nova realidade que está sendo descoberta, que envolve esses 4 fundamentos do MDPL, no caso, eles nos definem que existe uma realidade, então, diferente. Bom, se existe uma realidade diferente, isso impacta, isso faz diferença em tudo, pode mudar totalmente a vida das pessoas. Porque nos foi levado a acreditar que vivemos num mundo que é uma pequenina esfera, que é um grão de poeira perdido num espaço gigantesco que não se sabe, não se entende, a compreensão não alcança essas ditas distâncias planetárias de bilhões e bilhões de anos-luz, que você tem que, só para contar em zeros, você tem que, se você colocar fisicamente, tem que arrumar alguns carrinhos para encher de zeros para poder mensurar o que seriam essas distâncias. Os anos-luz. É algo que é totalmente incompreensível. E se é incompreensível e foge da nossa realidade, e eu sei que existe uma outra realidade, dá aquela parte do princípio que tudo pode ser diferente. E o ecossistema foi criado para trabalhar essas incoerências, essas informações que chegaram distorcidas para nós. E não é só na área da astronomia, é em todas as áreas, é na história, na arqueologia, né? Agricultura. A gente está imerso num sistema de mentiras,
num sistema que simula uma realidade que a gente percebe de um jeito que na realidade é de outro. E aí, então, quando a gente aprofunda as pesquisas, a gente descobre que, na realidade, ainda temos poucas respostas. Então precisamos de um sistema bem robusto, expansivo. Exato. Então, neste momento, essa nova fase que o ecossistema, antes nós tínhamos Dáquila Pesquisa, agora nós temos o ecossistema Dáquila. São várias frentes de pesquisa que nos levaram a perceber que todas as áreas do conhecimento estão interligadas. Então, não é só através da astronomia, do estudo do movimento dos astros, que eu vou conseguir chegar às respostas que eu preciso. Eu preciso de outros elementos para construir a verdadeira realidade. Tá? Isso é um trabalho longo, é um trabalho que exige, né, muita pesquisa, muito recurso, né? Mas agora, nesse momento, dessa nova fase de ampliação, a gente já tem condições de saber para onde ir por conta dessa ampliação, de ter um setor de Dáquila pesquisando arqueologia, um setor de Dáquila pesquisando genética, um setor de Dáquila pesquisando história, pesquisando economia. Tudo isso está interligado para que a gente consiga apresentar a verdadeira realidade para a população. Você tinha perguntado, né, qual o objetivo que pode trazer, né, para o bem-estar e tudo mais da população? É conhecer a verdade. Esse é grande questão, o grande ponto. Nós não somos os detentores da verdade. A população não tem acesso à verdade das coisas. A população recebe informações distorcidas por algo que parece ser um grupo que detém, que julga detentor do conhecimento, que se julga os donos do mundo, e esses ditos donos do mundo, eles estabelecem as regras do jogo, como deve ser a política, a religião, a cultura, a economia. Todos os setores da nossa sociedade são controlados, são manipulados através desta realidade que a gente já descobriu que está distorcida, que não é exatamente como nossos olhos percebem. Então, a ampliação que transformou Dáquila no ecossistema Dáquila, ela visa isso, poder ampliar o conhecimento de uma forma em que a gente consiga todas as respostas. Eu não tenho todas as respostas. Eu preciso construir uma nova didática, que nós chamamos de ciência lilarial. A união das forças. Exatamente. E, principalmente, porque agora, por exemplo, quando eu faço uma pesquisa e eu obtenho uma resposta, por exemplo, eu faço um experimento e demonstro para você que o Sol não faz curva. Tá? O Sol não faz curva. Porém, com esse experimento, com essa resposta, surgem dezenas de novas perguntas que eu vou precisar demonstrar, eu vou ter que criar um método científico novo para demonstrar como que é essa nova realidade, como que essa suposta natureza funciona, que ela é diferente daquilo que eu imaginava. Um exemplo, né, que uma informação que a gente teve há muito tempo atrás, que deixa um nó na cabeça. Vá na superfície de um lago que
esteja com a água límpida, transparente, paradinha, aquele espelho d'água. Pegue uma pedra e lança na superfície desse lago. Você vai observar que ele vai fazer ondas circulares, tá? Então, vai jogar pedra, vai fazer círculos. Aí você pega um cubo, tá? Pega um cubo, joga nessa água. Vai fazer círculos também. Qualquer forma vai fazer. Pega uma vara, um objeto totalmente diferente, põe na água, vai fazer círculos também. Cara, não deveria ser diferente? Por que tudo faz círculo? Eu já soube essa resposta, sabes? Eu já a tive na cabeça. Eu acho que isso tem a ver com o campo magnético da própria Terra. Então, mas não é exatamente, não é exatamente a questão da gravidade. Então, agora, o que tem que fazer? Nós temos que criar dispositivos, criar experimentos, criar equipamentos para testar essas novas propostas. E até porque uma das necessidades que a humanidade tem é comprovações. Exato. Porque hoje a contra-informação, o acesso a tanta informação distorcida, traz confusão mental na pessoa e no acreditar, tira a confiança. E hoje, se não for questões factuais, comprovadas, como é a Terra convexa, nós não vamos ter facilidade em que haja uma alteração de consciência. Exatamente. E isto tem que impactar a humanidade. Sabes, olha, deixa-me só virar aqui a página, mas dando continuidade, porque eu acho que tenho aqui uma pergunta. Por isso que nós vamos ter que chegar ao ponto até de ter uma agência espacial para poder ter acesso a um lançador, para poder ter acesso à construção de um satélite devidamente equipado com mecanismos que vão daí fazer experimentos que dizem respeito à nossa outra visão, a nossa forma de ver o mundo diferente da maneira como eu achava que era. Então é um sistema completamente complicado, não é algo fácil. Vai haver um sistema completamente interligado, a agência vai ser um sistema mundial, vai ser um sistema de serviços, onde vai trazer experiências hilariais e científicas, onde vai trazer tecnologias, onde vamos trazer dados fidedignos para que as pessoas entendam onde é que vivem, como é que podem se sincronizar dentro desta magnetosfera, neste sistema, e poderem tirar potências, serem potenciadas no seu melhor, e não nestas tecnologias que reverberam aí do ponto de vista negativo. Hoje as pessoas não sabem que grande parte do sistema está repleto de tecnologias que condicionam o mecanismo mental delas próprias. Portanto, hoje é importante trazer factos que possam contribuir no sentido contrário. Olha, uma pergunta que eu acho que é muito interessante, ela é muito direta. Olha, Marcos, olhar para o céu dá mais anos de vida? Se olhar para o céu dá mais anos de vida? Eu acredito que sim. Por quê? Porque, no meu caso, tá? O que eu imagino, eu vou procurar, eu quero a resposta, eu quero essas respostas, eu quero criar os meios para que eu possa ter essas respostas. Algumas eu já tenho, algumas eu já sei, né, que existe algo que vamos supor, similar a uma Matrix, similar a algo que eu tinha como certo, como pétreo, né, como imutável, e que não é. Então, eu vou fazer de tudo para poder ter o máximo de tempo para poder trabalhar isso e chegar no fundo dessas respostas. Então, isso dá um ânimo, dá um incentivo, né,
porque eu sei que as respostas eu não vou ter no estalar de dedos e que existe muito trabalho pela frente, mas eu vejo, né, nós em Dáquila já enxergamos a luz, né, que a gente já brinca, a luz está no início do túnel, não Isso mais mesmo. no fim Eu do diria túnel. mais, eu diria mais. Eu fiz a pergunta, mas eu estou à espera de uma resposta, né? Mas eu tenho a minha resposta. Eu comecei a olhar do ponto de vista da minha carga elétrica, do meu sistema hormonal, o impacto que quando eu olho para o Sol no final do dia, no princípio do dia, quando eu olho para a Lua, quando eu vejo uma nave, quando eu vejo todo um conjunto de vibrações de luz. E o que é que eu acredito? Acredito que realmente existe uma sincronização, existe uma forma de eu harmonizar o meu corpo físico, harmonizar a minha mente. Quando eu entendo, quando eu expando a consciência, eu vou dar um exemplo. Eu estava aqui a ver o céu aberto e como eu vejo todos os dias, eu olho para as naves todos os dias e puxo pela tecnologia mental. Ou seja, eu estou a promover boas vibrações dentro de mim, eu tenho sempre a expectativa de entender. Então, é uma boa ansiedade. É uma boa ansiedade que me faz com que eu viva e gosto de viver, olhar para o céu. Portanto, existe aqui todo um conjunto, uma harmonia, toda uma beleza, se pode dizer, que me faz com que eu acredito que a minha vibração, quanto mais positiva, quanto mais consciência, mais o meu prolongamento da vida se vai dar. Ou seja, eu acredito piamente, porque eu li em alguns documentos que nós temos acesso, a importância, por exemplo, da luz do sol no pôr do sol. As alterações eletroquímicas do ponto de vista do equilíbrio emocional. A mesma coisa do ponto de vista para nós homens, olharmos para a lua 20 minutos, de poder regular as nossas hormonas. Portanto, hoje quem está a olhar para o céu é fascinante ao mesmo tempo, mas está a ser beneficiado desta energia do céu. O que é que tu achas? Aí que vem a questão. O nosso trabalho aqui é permitir criar mecanismos, criar aparatos, criar experimentos para que eu possa provar que isso tudo que você falou acontece na prática. Isso será o ideal. Que a Lua causa um impacto positivo para o homem, que o Sol que interfere para a mulher, eu preciso provar isso, porque eu não quero pessoas acreditando nas coisas que nós falamos, ou no que eu li num livro. Eu preciso ter a comprovação, eu preciso colocar isso num aparato que eu possa repetir 1000 vezes e que das 1000 vezes eu obtenha o mesmo resultado e que eu possa afirmar para qualquer um que duvide que eu tenho como provar e não simplesmente pegar algo que está escrito num texto, faz bem, tá, que legal, muito bem. Qual o trabalho científico você tem para me comprovar isso que você está falando? Eu tenho um vídeo do YouTube que o cara falou e tal. Muito bem, legal, mas qual é o fundamento? Onde está embasado? De onde pegou isso? Por exemplo, nós estamos trabalhando numa forma de, através de experimento científico, provar que o Sol, uma vez que eu sei que ele não faz curva em cima de mim, tá? E que o que eu estou vendo é uma ilusão, e que muito provavelmente, por esse efeito da perspectiva, por esse efeito de que ele não está fazendo volta em torno da bola, o que eu estou vendo, na realidade, é um objeto menor e ele não está a 150 milhões de quilômetros. Então, o objetivo é como que eu vou criar um aparato, um experimento, que eu possa provar que isso é real. Talvez a nossa pirâmide venha a ser o marco para que isso aconteça. A nossa pirâmide, no ponto, no vórtice de energia onde está colocada, orientada para o equinócio, Sol. Talvez aí possamos, de forma mais definitiva e conclusiva, trazer respostas
para os benefícios do nosso processo de conversão de energia, para o prolongamento da vida, para os efeitos da carga elétrica. Talvez seja o marco mais indicado para nós começarmos a fazer esse tipo de estudo. Então, eu comentei esse experimento, mas é porque, na realidade, nós já estamos fazendo ele, já criamos o dispositivo para fazer essa medição. Boa. E, em breve, traremos o resultado. Então, esse resultado ele vai botar em xeque, né, através de uma comprovação científica, que 1.000 pessoas podem repetir, 10.000 pessoas, ou N pessoas que usarem do mesmo aparato e fizerem o mesmo experimento, vão chegar no mesmo resultado. Vão chegar no mesmo resultado. Esse foi o princípio do Terra Convexa. Foram 7 experimentos que até hoje ninguém conseguiu contestar. Haja vista que foi estabelecido um prêmio em dinheiro, nosso presidente estabeleceu um prêmio em dinheiro para que qualquer pessoa ou grupo viesse a contestar um dos experimentos, dos quais todos demonstram que existe planicidade nas águas dos oceanos. Isso foi em março de 2018. Até agora, ninguém apareceu para contestar o experimento. Por quê? Se todo mundo reclamou, todo mundo disse que não pode, que é impossível, porque é a bola, porque é a ciência, porque a NASA mostra lá do foguete, etc, etc e tal. Não é. Porque eu consigo repetir 1, 10, 1 milhão de vezes o experimento e ele vai demonstrar sempre que não tem curvatura. Uhum. Pode espernear, pode chamar o Papa, Madre Teresa, quem quiser, que não vai conseguir demonstrar o contrário de um experimento que foi feito, fundamentado, e que você pode, como eu falei, usando o método científico, repetir 1 milhão de vezes, nas mesmas condições, vai ter 1 milhão de vezes o mesmo resultado. Então, nós trabalhamos no Centro Tecnológico para comprovar que a Lua, por exemplo, não é como ela parece ser, que ela muda, além de mudar de fase, ela muda de estado. Ela Densidade. some, ou ela não só, como eu falei, muda de fase, né, das fases que a gente observa, nascente, melhor, crescente, minguante, cheia, nova, etc., ela também, ao que parece, ela muda de estado físico. Já se fez filmagens onde algo que deveria estar atrás da Lua, por exemplo, como uma estrela, deu para ver através dela. Uhum. Por que isso? Quarto estado da matéria. Pode ter mudado, num determinado momento, ela muda de estado. Por que que quando ela está minguante, ela mostra uma luz que você não vê, você consegue ver ela, chama luz cinérea. Luz cinérea. Você consegue ver a lua inteira, como ela está minguante. Daqui a pouco já não consegue ver mais. Então, tem algumas situações que não batem. Então, como que eu vou fazer para... Não posso só dizer, peguei uma situação que não bate. Eu tenho que provar, eu tenho que explicar por que aquilo acontece. Em pleno dia, eu costumo... Não sei se foi há pouco tempo. Nós estamos em quarto decrescente. Em pleno dia, eu olho para ela e ela está translúcida. Completamente translúcida. Dá a sensação que tu consegues ver o outro lado. Não existe o outro lado, mas tu consegues, se tivesse alguma coisa atrás, irias ver. É como se fosse um espelho. Existe uma grande questão que até a ciência tradicional se debruça. É um experimento que foi feito onde a luz que a Lua emana,
é uma luz fria. E, em tese, essa luz viria do reflexo do Sol. Só que quando você pega... E aí, quando você decompõe essa luz no espectro, ele tem uma característica. Só que você pega um outro tipo de objeto que simularia a superfície da Lua, onde, através desse mesmo espectro, eu sei qual é a composição mineral da Lua, e eu simulo um objeto que teria essa mesma composição mineral, eu não consigo, através da luz do Sol refletida, eu não consigo ter. Então são frequências diferentes. Então, se são frequências diferentes, pode ser que a Lua tenha uma outra fonte de iluminação. Então isso não é mais... Em tese, ela reflete luz. Sim. Isso ainda torna mais complexo o discernimento, porque se começarmos a falar de eclipses, começamos a falar... Existem incoerências também nos eclipses, que também não estão batendo, né, com... por exemplo, nós vamos ter agora em março, vamos ter um eclipse, ele vai ser visto no planeta inteiro. Isso já é estranho. Estranho, sim. Estranho você visto no planeta inteiro. O eclipse vai ser visto no planeta inteiro. Mas a minha questão é esta. Sabendo a frequência, se a luz do Sol bate na Lua, se dá para discernir diferentes frequências, ou seja, a frequência que o Sol emite sobre a Lua, se é a mesma ou não a mesma frequência. Então, por exemplo, para fazer esse tipo de estudo, nós necessitamos de um equipamento que chama espectrógrafo. Então, é um equipamento que decompõe a luz que você coleta, sim, e essa luz ela é afetada pela atmosfera, pela superfície do objeto que recebe essa luz e reflete para você. E aí, através da decomposição dessa luz no prisma, né, então aparece um arco-íris desenhado no computador, você consegue estabelecer uma série você consegue ter uma série de respostas, tá? Isto fez-me lembrar, sabes o quê, Marcos? Que é o efeito Doppler sobre os objetos. Ou seja, a própria ressonância magnética dos exames magnéticos é sobre um efeito Doppler. É um som, uma determinada frequência, que bate em determinada matéria e que, mediante a sua composição, emite um efeito diferenciado entre os tecidos. Então, o efeito que faz na imagem é isso mesmo, é um som que transforma-se em diferentes imagens com diferentes frequências. Então, se tu emitires um som numa determinada frequência e sincronizares essa frequência desse som para com aquela luz, tu vais poder discriminar se existe mais que uma frequência e perceber se a origem da luz. Não sei se me fiz explicar. Então, isso envolve tecnologia. Eu preciso de aparatos científicos e tecnológicos que vão responder às minhas respostas, para que eu possa demonstrar como que essa natureza realmente funciona. Que eu, da maneira como nos está sendo mostrada, ela é diferente. Então, eu preciso inovar, eu preciso utilizar de ferramentas que eu tenho, tecnologia que eu já tenho, e criar novas tecnologias para, então, chegar nessas respostas. Nós estamos nesta fase. Tá? Nós estamos nessa fase. Nós estamos a caminhar para o final, já fizemos aqui mais de 1h15 minutos, mas há duas questões que eu gostava que tu me desses resposta, que é, olha, vamos supor... Tu viu que eu não dou resposta, né? Não, tens resposta, pode não ser a melhor, ou ter resposta sempre, isso não tenho dúvida. Esse cara está me enrolando. Não. Não, mas nós já tu tens resposta sempre. Temos já boas respostas, mas é aquilo que eu falei, você tem uma questão e você obtém a resposta.
automaticamente pelo menos 10 novas questões vão surgir. Isso mesmo. Mas isso é importante. Essa é importante porque é aquilo que vamos passar para as pessoas, que é a próxima pergunta é essa mesmo, que é, vamos supor que como é que as pessoas, o que é que tu podes dizer às pessoas que querem pesquisar nesta área, como é que vão iniciar? Como é que devem iniciar a sua atividade em termos de pesquisa? A pesquisa, a ciência é feita através de observação do comportamento da natureza. Você observa o comportamento e vai estudar como ele acontece e vai demonstrar como ele acontece através de um experimento, através da tecnologia, através da experimentação, você vai, então, demonstrar como aquilo acontece. Isso é ciência. É um processo, né, que tem que ser reconstruído. Por isso que vamos dizer assim, essa dificuldade inicial, agora nossa, né, uma vez rompida inicialmente a barreira, foram 7 anos de pesquisa para chegar no Terra Convexa. Então, não foi fácil, né? Porém, agora a gente tem o rumo, a gente tem a base do que a gente denominou como ciência celularial, onde existem outros fundamentos e que, através desses fundamentos, a gente pode, então, chegar a novas respostas para entender, de fato, como é essa natureza. Então sugeres que olhemos... Isso, agora, voltando, eu perdi o gancho da pergunta. Sim. Você precisa sair de uma base, você tem que sair de uma base que é, neste caso, a orientação de Dáquila. Porque, lógico, nós não somos os donos da verdade, mas Dáquila é um centro de pesquisa que trabalha de forma independente. E ele não está sujeito a uma coerção, ele não está sujeito a uma pressão, apesar de sofrer, de volta e meia, determinadas pressões externas, né? Mas não estamos, vamos dizer, como a gente diz, não estou nem aí para o que você pensa. O que nós queremos como foi feito no documentário Terra Convexa, chegar a uma metodologia que você pode comprovar a realidade, a verdadeira realidade. E aí, uma vez que você chega nesse ponto, não há para onde, não tem mais para onde correr, como a gente brinca, não há como você contestar, os caras são terraplanistas. Não somos terraplanistas. Não é uma pizza. O mapa não é uma pizza com borda de catupiry lá, conforme parece lá, que o pessoal fala mal e tira. Respeitamos o trabalho dos terraplanistas, porque eles evoluíram, as pesquisas que eles fizeram ajudaram a evoluir bastante na nossa pesquisa. Tem material que eu utilizo, que é deles, que eles conseguiram, né, comprovar determinados fundamentos que a gente também utiliza. Mas tem que ir além. Então, onde a pessoa pode começar? www.daquila.com.br, junte-se a nós. Essa é a tag. Uhum. E depois? E depois de nos associar a nós? Tá? Aí, você vai se familiarizar com as linhas de pesquisa, as áreas de pesquisa que a gente aborda. Não é só astronomia, não é só astrofísica, geologia, meteorologia, não é só essas áreas. São muitas outras áreas que aí, de acordo com a sua afinidade, com a sua expertise, com a área que você já pesquisa, onde você já tem os seus fundamentos, você já tem uma base, você não vai sair do zero. Uhum. Você já tem um caminho andado que vai auxiliar você a reconstruir
esse novo caminho, para daí sim você chegar na realidade, a verdadeira realidade. Olha, Marcos, vamos para a última pergunta. Talvez, não sei se é mais fácil ou se é mais difícil, mas como é que o Marcos, a pessoa Marcos Rio, se tem preparado ao longo destes anos todos para este contexto de Nibiru, fundamentos da natureza, inversão magnética, todo um conjunto de fenómenos, de anomalias, que têm dado aqui toda uma alteração de paradigmas de comportamento. Como é que tu vês todo este envolvimento? Como é que tu tens-te preparado? O que é que tu podes dizer à população em geral? O que é que devemos fazer? Entender, tentar entender, não se deixar levar pelo que o sistema mostrou para nós, né? Ter a mente aberta, tá? E fazer a sua própria pesquisa, e investigar, checar a informação que nós estamos divulgando, e você mesmo tentar fazer o experimento. Eu já dei umas dicas aqui do que você pode fazer, né? Sim. Que são coisas simples até, para entender um pouco desses fundamentos e que existem essas discrepâncias, existem essas anomalias, né? E que uma vez que você mesmo sente em você que existe essa possibilidade de você perceber uma nova realidade, você vai querer ir cada vez mais fundo, você vai querer se tornar um pesquisador. Aí você vai querer fazer parte do quadro de Dáquila. Você vai querer se associar a nós, ou você vai querer, como eu me preparo, você quis perguntar como eu me preparo, tentando criar os meios para que eu possa comprovar, não só para mim, mas para todos os que vierem depois de mim, que existe essa outra realidade, e como a pessoa pode, através de um aparato, de uma tecnologia, ou de uma outra forma de perceber essa realidade, de que realmente ela é diferente. Então, é isso que eu faço. Eu estou trabalhando no centro tecnológico para que a gente crie aqui as ferramentas, os mecanismos, que qualquer um que vai usar o mesmo método vai chegar na mesma resposta. Qualquer pessoa do planeta, qualquer ser humano que utilize essa nossa nova metodologia vai encontrar a resposta que antes a gente não tinha. E agora a gente está alcançando. E aí nós vamos construir uma nova realidade. Olha, Marcos, eu vou brincar contigo, eu acho que posso brincar um pouco contigo, fazendo uma última pergunta. Olha, Marcos, tu estás a fazer o teu estoque de alimentos em casa ou não? Nós, já no Rio Grande do Sul, onde eu morava, o Rio Grande do Sul foi afetado, né? Sim. E para a galera que é do Sul, existe a tendência que ainda vai voltar a ser afetado mais e mais forte. Então, é importante entender, conhecer essa modalidade, o contexto. Esse contexto todo de que você tem que se preparar, o mundo está mudando, não é novidade para ninguém, não enxerga quem não quer, quem quiser fazer de avestruz e enfiar a cabeça na terra. Então, as nossas pesquisas indicam que esse movimento, que envolve inclusive o movimento dos astros, envolve a presença de um possível corpo que você denominou Nibiru, né? Ele tem vários nomes. A ciência chama isso de planeta X ou planeta 9. O destruidor. Os astrônomos, eles estão se arrancando os cabelos. Eu já perdi os meus aqui. Mas eles estão se arrancando os cabelos porque eles estão percebendo que cada vez mais existem indícios, a ciência tradicional está, através dos equipamentos tradicionais e de novos equipamentos que estão criando,
estão percebendo que está havendo uma alteração no sistema inteiro. A mudança climática não está acontecendo só aqui na Terra, não. Para quem estuda astronomia, para quem está ligado nas informações que estão chegando de sondas e outros objetos que estão coletando dados aí nesse espaço afora, o clima está mudando em Marte, Júpiter, Vênus, Saturno, Netuno. Está mudando também. Ah, mas o clima está mudando na Terra porque é efeito do homem. É o homem que é a praga que destrói a Terra que está causando a mudança climática. Negativo. Negativo. Está acontecendo mudança climática em Marte, Júpiter, Saturno, Netuno. Está acontecendo mudança climática também. Está acontecendo mudança de órbita em objetos que estão mais afastados. Eles estão sendo alterados. E a galera não sabe dizer, a galera que eu falo, a comunidade astronômica, Sim. não sabe dizer por quê. Pressão atmosférica. Por que eles arrancam os cabelos? Porque se sabe que há algo grande e perto. Mas a gente não pode ver, eles estão dizendo, não podemos ver. Mas como não podemos ver se estamos na esfera? Se nós estamos na esfera, eu tenho visão 360. Se o meu telescópio não enxergar, o telescópio do japonês vai enxergar. Se o do japonês não enxergar, o do australiano vai enxergar. O do chileno, lá no Atacama, que é o melhor lugar do mundo para pôr telescópio, vai ver. Ah, não, mas aí eu boto um telescópio lá no espaço, aí vai ter James Webb, Hubble, e outros, Spitzer, e outros. Spitzer, por exemplo, ele consegue enxergar na frequência do raio-x. Tem um outro que enxerga é radiotelescópio, que enxerga numa frequência de ondas de rádio, que o olho não percebe. É. E mesmo assim, ninguém vê nada. Por que não vê nada? Porque a gente não está na bola. Não está na bola. A nossa perspectiva de visão está limitada. O nosso céu é limitado. Mas os instrumentos estão mostrando que tem algo grande e está perto. E aí, por isso que eles estão... Mas a atenção é de uma coisa. Quando tu dizes o nosso céu é limitado, o que é que tu queres dizer com um céu limitado? Porque a nossa visão do céu é limitada. A nossa... Já, pronto. Tá? Pensava que estavas a falar Não. A nossa visão do visão. céu é limitada. Pronto. Olha, Marcos, muito obrigado. Do fundo do coração, mais uma vez, uma boa conversa contigo, como é habitual. Obrigado. Trouxeste muito, muito, muito conhecimento. Os objetivos ao qual eu propus-me contigo foram atingidos com grande sucesso. Passámos algumas informações muito importantes que, se as pessoas entenderam realmente o que nós queríamos falar para fora, elas, se quiserem entender, entendem. Realmente existe algo que é Dáquila, algo que tem um compromisso com o sistema Terra, com a humanidade, com um modus operandi, que é uma coisa que está em expansão, que é uma coisa que procura o facto fidedigno, procura a verdade, e que só com a insatisfação é que nós conseguimos outros resultados. Portanto, o meu obrigado por tu trazeres este conhecimento, e vou-te dar os próximos minutos para tu dar as tuas considerações finais, e o meu muito obrigado, sim? Então, é muito bom, foi muito bom ter essa conversa. A gente precisa que cada vez mais pessoas se unam a nós e que procurem entender essas informações que a gente está passando, para a gente ampliar essa rede de pesquisa, e quanto mais pessoas puderem estar percebendo essa verdadeira realidade, que o mundo, como a gente percebe lá fora, é, de certa forma, uma ilusão, e que também, de certa forma, somos nós que construímos a realidade através daquilo que a gente pensa, das nossas atitudes, a gente cria uma realidade, cria o nosso universo. Se essa criação ela estiver voltada para descobrir como realmente é o mundo, nós vamos ter um universo transformado, e quanto mais gente souber disso, melhor. Então,
www.daquila.com.br. Junte-se a nós. Muito obrigado. Grande abraço. Um grande abraço para ti. Até à próxima. Com licença.